E eu comecei lá esse propósito também da nova história. E Deus nos deu uma palavra que, olha, tá fervendo no meu coração, e eu creio que vai ferver no seu também. Salmo de capítulo 45, o versículo é o versículo 1. Eu vou tentar ser breve, é um resumo de algumas mensagens, umas palavras que Deus tem dado ao nosso coração e que tem assim, queimado mesmo de maneira tremenda no nosso coração. Salmo de capítulo 45, versículo 1. Abra sua Bíblia lá, em nome de Jesus. Isso, Salmo 45, verso 1. Diz assim, ó: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. Diz mais: a minha língua é a pena de um destro escritor. Deixa eu explicar isso aqui para você. O que significa isso, pastor? Quando o nosso coração ele ferve de palavras boas, você tem que entender que a palavra boa, ela é a palavra de Deus. A palavra boa é o Evangelho. O Evangelho é chamado de boa notícia, né? Boa nova. Se o nosso coração ele ferver com a palavra, nós temos de Deus uma capacidade que Ele nos deu de usar a nossa língua como a pena de um destro escritor. Só que o que acontece? Uma grande parte das pessoas hoje, elas não estão dando à palavra o verdadeiro valor que ela tem. Vem à igreja, até escuta, ouve, né? Graças a Deus tem audição, mas às vezes entra por aqui e acontece o quê? Sai por aqui. Chega ali na porta, no final do culto, se alguém perguntar: o que o pastor Marcos pregou hoje, por exemplo, no domingo? Você sabe que eu não sei. Nossa, pregou que Deus é bom. Mas não é isso. Porque no momento que a mensagem está sendo dada, Deus está falando de maneira particular com cada um. E o nosso coração precisa voltar a ferver com a palavra de Deus. A palavra ferver significa se movimentar. Imagina se uma água fervendo. É isso que tem que acontecer quando a palavra está sendo pregada, irmãos. Quem está entendendo, diga amém. E há um tempo já tem que muita gente, a palavra sequer esquenta o coração, que dirá ferver. Porque quando a palavra ferve no seu coração, olha o que pode acontecer. Ele diz assim, ó: a minha língua é a pena de um destro escritor. Então o que era a pena? Se naquela época existisse caneta, eles iam escrever ali, né? A minha língua é a caneta de um destro escritor. A pena era um instrumento para fazer o quê? Escrever. E a Bíblia está dizendo que a nossa língua se torna essa pena. Um destro escritor, eu tenho explicado para a igreja, que é um escritor capaz, é um escritor habilidoso. E Deus nos deu a nossa língua, preste atenção. A tua língua é um instrumento para escrever. E escrever o que, pastor? Eu venho dizendo na igreja, escrever aquela nova história que você quer viver. Presta atenção, existe uma regra no mundo espiritual que ninguém pode mudar. Olha para o pastor. O que você quer viver daqui a um tempo, isso é muito poderoso. Você só vai viver aqui no mundo natural se primeiro você aprender a escrever isso lá no mundo espiritual. Amém, Jesus? Se você quer viver uma nova história daqui a um tempo, você já tem que estar escrevendo ela hoje. E como é que eu escrevo uma nova história, pastor? O instrumento está aqui, ó. Deus te deu. A sua língua, fala comigo, é a pena de um destro escritor. Se você aprender a usar a sua língua, se você aprender a usar esse instrumento que Deus te deu, você vai escrever uma história nova para você, que daqui a um tempo você vai estar vivendo ela. Amém, Jesus? Mas como que é isso, pastor? Como é que eu escrevo com a minha língua? Aí vem um segredo que muita gente está deixando de lado. O primeiro que eu falei é a palavra. Não pode ser levada de qualquer jeito, tem que ferver no coração. Diga glória a Deus. Se não ferver no coração, não adianta. E a segunda coisa, diga comigo, oração. Oração escreve novas histórias. Eu vou te mostrar na Bíblia gente que teve a sua história mudada porque aprendeu a orar. Amém? E as pessoas não oram mais. Eu vinha comentando com a minha esposa que a gente está faltando na igreja a oração. Não se tem mais círculo de oração, não se tem mais grupo de oração. Quem é da época do círculo de oração? Quem lembra? Isso era bom, era ou não era? Não sei se aqui o senhor ainda continua. Tem aqui círculo de oração? Tem das mulheres.
Tem que ter, nós precisamos. Irmão, agora não é só aqui na igreja, ou no dia do culto, ou no dia da reunião, ou no dia até do círculo de oração, mas é constantemente, é na nossa casa, é no nosso lar, é na nossa família. Eu tenho falado na igreja que eu estou acompanhando o propósito, que o pastor até falou para mim que está fazendo também. O pastor Jaime, ele começou a fazer esse mês todo, todos os dias, 1 hora de oração, das 10 às 11 da noite. Eu tenho feito também. Meu irmão, que coisa tremenda, que coisa boa. Eu falei na igreja ontem, foram 21 dias, né? Terminou ontem, nesse horário das 10, mas eu não posso parar, eu tenho que continuar. Eu digo que quando você coloca um compromisso mesmo, a oração não é aquela coisa que você faz quando sobra tempo e se der para fazer, meu irmão, a história começa a mudar. Quem está entendendo, diga amém. A história começa a mudar. Mas aí eu pergunto para você, como é que você está usando a sua língua? Como é que você está usando esse instrumento que Deus te deu para escrever? Tem gente que não está escrevendo nada, porque até hoje talvez a sua oração, e nós vamos falar a respeito disso já já, ela é aquela oração que não passa ali de 5 minutinhos. Pastor, mas Deus não ouve oração de 5 minutinhos? Ouve, claro que Deus ouve oração até de segundos. Você está dirigindo, de repente cruza um carro na sua frente, você fala, Jesus! Ele vai ouvir ou não vai? Vai, claro. Mas até quando o tempo vai passando, e até quando você vai ficar na mesma coisa ali, daqueles 5 minutinhos de oração? Você quer viver uma história nova, por inteira, mas você escreve isso aqui lá no mundo espiritual. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? E meu irmão, não adianta, não pastor, mas ora para mim, não pastor, ora por mim, a minha mulher ora por mim, o meu marido ora por mim. Irmão, a tua história é a tua língua que vai escrever. Deus deu instrumento para cada um, de maneira individual. Então nós precisamos começar a escrever no mundo espiritual, primeiro, que nós queremos viver no mundo natural depois. Eu tenho certeza aqui que tem gente que tem testemunho, como eu mesmo, de estar vivendo hoje coisas que lá atrás eu escrevia nas minhas orações com a minha língua lá no mundo espiritual, e de estar vivendo. Então funciona ou não funciona? Quem tem testemunhos assim, pastor, eu orava por muita coisa que hoje eu estou vivendo, deixa eu ver, levanta a mão. Pois é. Agora, se você quer viver uma nova história daqui a um tempo, seja qual for a área da sua vida, você tem que estar escrevendo ela quando? Hoje, agora. Como é que você está usando a tua língua? Ou não está escrevendo nada, ou tem gente que está fazendo pior. Ao invés da língua ser a pena de um destro escritor, está sendo a pena de um escritor ruim, porque da boca dele, da boca dela só sai, não vou conseguir, não posso, não tem jeito, é muito difícil, é muito complicado, não tem solução, não tem saída. Quem está entendendo, diga amém. E aí depois quer viver algo diferente do que está escrevendo, não tem como. Não tem jeito de você viver algo diferente, uma história nova, como está dizendo ali, se você está escrevendo a mesma história toda vez, toda a vida. Tem gente, irmão, que precisa fazer isso aqui. Olha aqui para o pastor, olha aqui ó, na Bíblia. Tem gente que precisa fazer isso aqui, ó. O que eu fiz? E Deus te dá a oportunidade de você começar a escrever algo novo. Mas tem gente que está usando o seu instrumento de maneira errada. E aí, meu irmão, não tem como viver uma história nova. Hoje, tenho certeza que Deus me trouxe aqui para trazer essa palavra para você que está dizendo, Deus, eu preciso de uma história nova na minha vida. Sabe, Deus, tem que mudar essa história da minha vida financeira. Tem que mudar essa história do meu casamento. Se eu contar para o senhor a história do meu casamento, é triste demais, eu acredito. E quando é que vai mudar isso? Depende de você. Depende de você começar a escrever algo novo na sua vida. Pastor, a história da minha família, olha, desde quando eu era pequeno, é uma coisa triste. Pois é, até quando você vai ficar lendo essa mesma página e não vai colocar o seu joelho no chão e começar a escrever algo novo? Eu não estou tirando isso da minha cabeça não. Você quer ver uma coisa? Deixa eu te mostrar. Vamos lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, que eu vou te mostrar um exemplo que eu tenho mostrado ali na nossa igreja em Conchal. 1 Crônicas, capítulo 4, no versículo 9. Ô pastor, eu não sei se sou eu estou meio com frio. Tem alguém que está com frio também? Se o senhor quiser tirar aqui, desligar esse aqui, ou diminuir um pouquinho para mim esse aqui, eu estou meio com frio aqui. Mas deu uma esquentada, né, pessoal? Aqui é frio também, sim ou não?
Estava frio esses dias? Deu uma esquentadinha, né? Mas eu sou de uma terra, irmão, eu falo que eu sou da terra do fogo. Alguém já ouviu falar de Araçatuba? Já ouviu, irmã? Já foi lá? Nunca foi? Alguém já foi lá em Araçatuba? Já foi? Já foi? Eu sou de lá, irmã. Fala a verdade. O lugar quente, é ou não é? Pelo amor de Deus. Onde eu morava, irmão, lá, era, pra você ter ideia, era em cima de vulcão. Você acredita? Não, estou falando para você diante de Deus. Era em cima de um vulcão. A água que era tirada lá do subsolo para poder chegar nas casas, tinha que resfriar ela antes. Porque senão chegava fervendo, dava para você fazer café, não precisava nem esquentar. Então, ficou um pouquinho frio, já estou tremendo de frio. Faz parte, né? Vamos lá, 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9. Quem achou, diga amém. Diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Deixa eu explicar para você aqui, deixa eu perguntar aqui, quem nunca tinha ouvido falar de Jabes na Bíblia? Pode falar a verdade, pastor, eu nunca vi isso. Muita gente não ouve, porque são 2 versículos só que falam a respeito desse homem. E a história de Jabes já começa dizendo assim, ó: e foi Jabes o mais ilustre, ou melhor, mais ilustre do que seus irmãos. Então, já começa falando do final. Só que se você reparar, você vai ver que quando ele nasceu, diz assim, ó, que a sua mãe deu à luz a ele, o chamou Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Você sabe o que significa o nome Jabes? Significa nascido para causar sofrimento, nascido para causar dores. Quando Jabes nasce, a mãe dele, com a língua dela, eu falei para você que a nossa língua é um instrumento, sim ou não? É a pena para escrever. Ela escreve a história dele dizendo: você foi nascido para causar dor, você foi nascido para causar sofrimento. Ele poderia ter aceitado aquilo e ter ficado igual muita gente, infelizmente fica. Pastor, eu sou assim porque, olha, meu pai fez isso comigo, minha mãe fez isso comigo, porque quando eu era pequeno eu fui traumatizado. Eu não estou diminuindo a sua dor, presta atenção. Eu só estou te dizendo que se você continuar lendo essa mesma página, você nunca vai viver uma nova história. Quando ele percebeu isso, sabe o que ele fez? Ele falou: não aceito. A Bíblia diz que no versículo seguinte, o versículo 10, diz assim, ó: porque Jabes invocou o Deus de Israel. Ele foi buscar Deus, dizendo: olha o que ele vai fazer: se me abençoares como? O que é invocar Deus, irmãos? Explica para mim, o que é invocar Deus? É orar. Ou seja, quando ele não aceitou aquela história, quando ele quis viver algo novo, o que ele fez? Ele foi fazer o quê? Ele foi orar. Ele seguiu o raciocínio que ninguém pode mudar. A regra espiritual é essa: primeiro você escreve, depois você vive. Amém, Jesus? E ele foi começar a escrever. E ele começa orando, irmão, essa oração é tremenda. Eu tenho feito essa oração a semana inteira lá na igreja com os irmãos que estão acompanhando a nossa live lá. Eu tenho feito essa oração. Ele começa dizendo assim, ó: se me abençoares como, igreja? Um pouquinho? Não. Irmão, começa por aí. O povo de Deus tem que ser ousado. Sabe que às vezes falta para nós que conhecemos a verdade, conhecemos a palavra, ousadia. Sabe, nós vamos orar e pedir: ó Deus, sabe, tira um pouquinho do vício do meu marido. Ó Senhor, tira um pouquinho da dor que eu sinto, da doença. Não, irmão. Você pode pedir para Deus libertar por inteiro, por completo, o teu filho, o teu marido, a tua esposa, fazer ele se converter, fazer ele se batizar, se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, um obreiro, até um pastor. Ou você não crê? Pode ou não pode? Quem crê que o Deus que você serve é grande, diga glória a Deus. Se o seu Deus é grande, então ore, meu irmão, com ousadia, porque Ele vai te responder. Deus me abençoe muitíssimo. Eu não quero pouco não. Meu irmão, Ele não pediu pouco, e Ele não pediu muito, Ele pediu muitíssimo. É forte isso, sim ou não? Nós temos que melhorar. A nossa oração tem que mudar. Nós temos que começar a escrever com a pena de um destro escritor. O que é um destro escritor? Alguém que sabe escrever bem.
Irmão, escreve direito a sua história, porque ela não vai depender de mais ninguém, ela vai depender de você. E ele começa dizendo: Senhor, me abençoe muitíssimo. Segunda coisa que ele pede: e os meus termos o quê? Amplificares. O que é amplificar os termos, pastor? Fala comigo: crescimento. Ele sabia que se ele quisesse viver algo novo, se ele quisesse viver uma nova história na vida dele, ele teria que crescer. Tem gente, meu irmão, que quer viver algo novo, mas tem medo de crescer, tem medo de crescimento. Ah, não, vou ficar por aqui mesmo, porque vai que eu cresço e eu incomodo alguém. Ah, vai que eu cresço, alguém se levanta contra mim. Ah, vai que eu melhore e as pessoas ficam com inveja de mim. Irmão, deixa de ser bobo. Vou dizer uma coisa para você, me perdoe a expressão que eu estou falando aqui, deixa de ser bobo, mas é uma verdade, é uma besteira que o diabo coloca às vezes no nosso coração, que faz com que muita gente tenha medo de crescer. Não, você tem que querer. Aliás, o que eu vou te mostrar hoje é que, na verdade, eu e você, nós não temos escolha, nós temos que crescer. Diga para o irmão do seu lado, fala: você não tem escolha. Fala para ele: ou você cresce ou você cresce. A pessoa que é de Deus, quando ela entende mesmo o propósito dela, irmão, não tem para onde você correr não, porque se você não crescer, você vai cair. Se você não crescer, até o que você tem você vai perder. Então começa a colocar isso já no teu coração: eu tenho que crescer. Ninguém vive uma nova história, fala comigo, no mesmo lugar. Ninguém vive. Ninguém vive, meu irmão. Para que você possa viver uma nova história, você vai ter que tirar do seu coração o medo do crescimento. Por que muita gente tem medo de crescer, pastor? Porque para você crescer, você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que sair daquilo que você já está acostumado, você tem que sair daquilo que já está fácil para você. Vou terminar a oração de Jabes, que eu vou falar mais sobre isso. Ele diz assim, ó: e a tua mão for comigo. Não adianta crescimento, prosperidade, ser abençoado muitíssimo, se você não tiver a aprovação de Deus. Tem gente que começa a querer crescer e começa a sair de debaixo da mão de Deus. Meu irmão, tudo o que Deus, o que você precisa, está debaixo da mão de quem? De Deus. Não precisa sair debaixo da mão de Deus para ser abençoado muitíssimo. Não precisa sair debaixo da mão de Deus para crescer. Faça tudo com a aprovação de Deus, porque o dia que você sair de debaixo da aprovação de Deus, acabou. Crescimento nenhum vale nada. Amém, Jesus? Pode ser a bênção que for, não tem valor nenhum, se Deus não tiver com a mão dele sobre aquilo, se Deus não estiver aprovando. Amém, Jesus? Terceira coisa que ele vai pedir para Deus, ele diz: e fizeres que do mal eu não seja o quê? Aflito. O Senhor me guarda do mal. Você tem que clamar a Deus por proteção todo o tempo, irmão, porque o diabo ele se levanta a todo momento. Quem quer crescer, quem quer ser abençoado muitíssimo, vai enfrentar a carranca de Satanás. Porque tem gente que parece que tem medo de incomodar o diabo. Já viu gente falar assim? Não, pastor, assim, eu nem oro assim por essas coisas, eu nem busco muito, porque vai que o bicho se levanta, né? Tem até medo de falar, né? Vai que o bicho se levanta e incomoda ele lá. Ah não, pastor, deixa para lá. Ô meu irmão, não tem jeito. Aliás, toda pessoa que realmente quer viver a vontade de Deus, ela tem que incomodar o inimigo. Sim ou não? Você tem que incomodar. E quando ele se levantar, você sabe que você está no caminho certo. Você sabe que você está fazendo a vontade de quem? De Deus. Então, só ore a Deus para que Deus venha te guardar. Porque o inimigo vai se levantar? Vai, e vai mesmo. Você só vigia e peça a Deus para que venha fazer o quê? Te guardar. Não dê lugar para ele. Do contrário, você não tem que ter medo. Bola para frente, irmão. Pastor, o demônio está se levantando. Aí tem gente que nessa hora: ah não, pastor, não quero mais não. Ah não, eu vou crescer para quê? Porque o inimigo vai se levantar. Ah pastor, se eu crescer, aí vai vir inveja, olho gordo, perseguição. Glória a Deus. Eu estava falando isso, acho que foi sexta-feira que nós tivemos o curso Fé lá na igreja. E eu estava falando o seguinte, que toda vez que houvesse perseguição, que houvesse luta, que houvesse batalha, Jesus falou assim, ó: se alegre, porque assim também foi comigo e foi com os profetas antes de você. Todo cristão tem que incomodar o inferno. Quem está entendendo, diga amém. E tem mesmo, faz parte do que nós somos. Se tiver tudo muito, vamos dizer assim, se o diabo não estiver se incomodando com você, irmão, aí acho que você tem que ficar preocupado.
Não é se ele está se levantando. Se ele está se levantando, fique feliz. Agora, se ele não está se levantando contra você, se ele está muito de acordo com você, pode ser que você esteja fazendo a vontade dele. Porque o dia que você fala, não vou fazer mais, aí o inferno se levanta. Quem está entendendo, diga amém. Agora, do contrário, não tem jeito. Você quer viver, meu irmão, algo tremendo na sua vida, algo novo. Você está com essa sede aqui, eu acredito que você está vindo segunda-feira com essa sede no teu coração. Pastor Marcos falou para mim, acho que é uma vez por mês, né? Que acontece esse culto, pastor, uma vez no mês, conquistando os sonhos. Porque tem gente que passa a vida inteira, a Provérbios fala o seguinte, o preguiçoso, ele passa a vida desejando, mas nunca alcança nada. Por quê? Ele quer, mas ele não quer sair da zona de conforto. Ele quer, mas ele não quer sair daquilo que está acostumado. E não tem jeito, meu irmão. Deus está fervendo o seu coração com essa palavra, então não tenha medo não. Começa a usar isso aqui que Deus te deu e começa a orar. Fala, Deus, eu quero viver isso. Deus, daqui um tempo, eu não sei, daqui 5, 10 anos, Senhor, eu quero estar com a minha casa toda servindo ao Senhor. Jesus, eu não quero pouco não, eu quero todo mundo. Jesus, eu não quero pouco não, Senhor, eu não quero só que melhore um pouquinho, eu quero meu filho completamente transformado, meu marido, a minha esposa. Jesus, eu não quero pouco não, eu quero ser uma das colunas dessa igreja aqui. Diga glória a Deus. Eu quero, Jesus. Começa a colocar isso no seu coração. Por quê, pastor? Vamos lá rapidinho, em Gênesis capítulo 12, eu quero mostrar isso aqui para você. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Por que eu preciso crescer? Por que eu não tenho escolha, eu tenho que crescer, pastor? Eu vou te mostrar aqui. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Gênesis capítulo 12, em nome de Jesus. Isso aqui é muito forte, essa palavra. Versículo 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O que Deus está falando aqui? Deus está convidando Abraão para uma nova história. Deus está dizendo para ele: você tem que sair da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. O que significa isso? Pastor, para mim viver uma nova história eu tenho que ir embora da cidade, eu tenho que sair de perto da minha família. Não, você tem que sair daquilo que é confortável para você. O que é a sua terra, sua parentela e a casa do teu pai? Diga assim, ó, o que já está fácil. Fala, tudo que eu conheço. A sua casa você já conhece, a sua terra você tem aqui igual a palma da mão, você tira de letra. Deus está falando, você quer crescer? Ih, pode parar com tudo isso aí. Vamos para onde você não conhece, vamos para aquilo que não está fácil para você, que não é teu costume, que tem que mexer com isso, irmão. Tem que mexer com o nosso conforto. Conforto e crescimento são duas coisas que não andam junto. Está entendendo, sim ou não? Tem que mexer. Vamos dizer que para você é confortável vir uma vez na semana na igreja. Você quer crescer? Vixe, não escutei nem o grilo cantar. Agora, deixa eu perguntar de novo, que eu acho que você ainda estava nervoso com o jogo do Brasil. Olha o pastor, vamos lá. Você quer crescer? Sim. Amém, vou perguntar de novo para confirmar. Você quer crescer? Sim. Vou perguntar de novo então. A pessoa vem uma vez na semana da igreja, por semana na igreja. Se você quer crescer, o que você tem que fazer? Você vê que meia dúzia só falou? É uma luta, né, pastor? Todo mundo quer crescer. Mas, pastor, aqui para mim é confortável eu vim só no domingo. Você quer crescer? Vou perguntar de novo. Então o que você tem que fazer? Não é porque a gente é pastor, irmão, que claro que eu quero. Eu quero que você venha em todo culto. Amém? Mas é a receita do bolo. Não tem jeito. Tem gente que desde que começou na igreja faz trocentos anos, ela vem só naquele culto, só naquele mesmo horário, porque para ela já ficou o quê? Quando que ela vai crescer? Pode falar, meu irmão, é a nossa realidade. Você está falando de você mesmo. Quando é que você vai crescer? Nunca. Vamos dizer que para você ficou confortável, você ora todo dia antes de dormir, aquela oração assim, ó, dá 1 minuto e 39 segundos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pelo dia de hoje, em nome de Jesus, te agradeço, abençoa minha noite de sono, em nome de Jesus, amém.
Aí, você está rindo, tem gente que era mais fácil chegar no outro dia e falar: o Senhor é a mesma de ontem, tá? O senhor já sabe. Está entendendo, sim ou não? Se você quer crescer, o que você tem que fazer? Essa oração aí, meu irmão, tem que ficar desconfortável. Você tem que sair dos 5 do minuto, passar para os 10, dos 10 tem que passar para o 15. Eu vi uma pastora falando uma vez, ela falou: tem que orar mais. Aí ela falou assim: vou orar. Pegou o relógio, colocou lá e falou assim: vou orar 1 hora. Aí ela orou, falou tudo que ela tinha que falar. A hora que ela olhou o relógio, tinha passado 5 minutos. Falei: meu Deus, o que eu faço agora com os 55 que sobrou? E aí ela foi vencendo. É desconfortável. Por quê? Porque o que está confortável nunca, jamais vai trazer o quê? Jamais, irmão. Está entendendo, irmão? Sim ou não? Quem está entendendo, diga amém. Faz sentido? Você está pedindo uma resposta para Deus. Deus está te dando hoje. Por que não muda, pastor? Por que não tem crescimento? Está aí. Aí é que está. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Sai de tudo que você já conhece, sai de tudo que você já está acostumado. Tem gente que está na igreja há trocentos anos, e até hoje o que ela lê é o Salmo 91 e o 23. Pastor, eu leio a Bíblia todo dia. O que você lê? Salmo 91, a página já está até amarela, fica aberta só lá. Irmão, a Bíblia tem a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Você quer crescer? Sai do Salmo 91, vai para o 92, para o 93, para o 94. Vai ver o que tem lá em Gênesis. Vai ver o que Deus está falando com você lá em Mateus, Marcos, Lucas, João. Sai do Salmo 23, vai para o 24, para o 25. Eu duvido que você não vai crescer. O Salmo 91 é uma bênção. Amém, Jesus? O problema é ficar só nele. Porque já está confortável, já está acomodado, meu irmão. Isso é uma grande verdade que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos querendo uma nova história, mas nós estamos querendo na nossa terra, parentela, casa do nosso pai. Ô pastor, eu vou até na igreja, mas é o seguinte: é no dia que me ficar mais confortável, eu vou orar. Quando for mais confortável, do jeito mais confortável possível. Se me incomodar um pouco, não, já não é para mim. Esse negócio de ir na igreja, porque... que negócio é esse? Está entendendo, sim ou não? Não, o evangelho é renúncia. Sabe quando começa o crescimento? Quando para vir na igreja você tem que deixar um compromisso, tem que deixar outro. O crescimento começa quando para vir na igreja você tem que abrir mão do cansaço ou do descanso. Você tem que começar a correr para dar tempo. Não, hoje eu vou no culto. Você tem que dizer não para um, para outro. Aí começa o crescimento. E tem gente que não vai crescer nunca, porque ele quer vir na igreja sem precisar falar não para ninguém, sem precisar desmarcar nenhum compromisso. Ele quer vir na igreja num dia em que não tem nada para renunciar, e nunca vai ter crescimento assim. Qual foi a proposta de Deus para Abraão? Se ele aceitasse sair daquele conforto, daquela zona de conforto, versículo 2, olha o que Deus diz: e far-te-ei uma grande... Está aí o crescimento. Está falando com um homem que nunca tinha tido um filho até aquele momento. Deus estava dizendo: se você aceitar, sair daquilo que está acomodado, confortável para você, eu vou fazer de você uma grande nação. O que mais? E abençoar-te-ei. E olha o que diz, você vai ver que é tudo grande, ó. E engrandecerei o teu nome, e tu serás o quê? Eu gosto da tradução, acho que é a Bíblia atualizada, ou a NVI, eu não sei se vai ter, e se tiver, coloca para mim, que fala que ele seria uma bênção para muita gente. Irmão, não sei se agora é linguagem de hoje, acho que é a linguagem de hoje, coloca para mim. Aqui, ó, e você será uma bênção. Sabe por quê? Porque a gente acha que a bênção, o que é bênção, pastor? Aquilo que vai me abençoar, vai ser bom para mim, eu vou crescer, eu vou desfrutar. Você sabe qual é o maior crescimento? Quando você começa a ser bênção até na vida de outras pessoas. Isso chama-se como? Fala comigo, transbordar. Se você só tem só para você, ou nem para você está dando, meu irmão, não é isso que Deus quer. Quem está entendendo, diga bem. Quando uma pessoa realmente aceita sair do seu comodismo, ela se torna uma bênção não só para ela, ela se torna uma bênção para todo mundo ao redor dela. Ela pode ajudar muito mais, ela pode fazer muito mais pelas pessoas. Então você não tem opção, você tem que crescer. Deus te chamou para crescer.
Por que eu digo isso? Estou batendo nessa tecla que você não tem opção. Vamos lá para Isaías 54, versículo 2. Rapidinho, porque o horário é contra nós. Mas eu ainda tenho mais uma coisinha para te falar. Isaías capítulo 54, versículo 2. Em nome de Jesus. Depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Pastor, hoje o culto é até meia-noite, né? É, né? Então tá bom. Já teve gente que olhou de rabo de olho já. Não, pastor, é até às 9, senão já fica desconfortável. Fica tranquilo, não vai demorar muito não. Isaías 54, 2. Quem achou, diga amém. Vamos lá, rapidinho, diz assim, ó: amplia o lugar da tua, e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças, alonga as suas cordas, e firma bem as tuas, o quê? Estacas. O que Deus está falando aqui? Deus está falando para o povo dele se preparar para o crescimento. E aí onde eu falo para você que crescimento e conforto não combinam. Como é que era as tendas antigamente? Era o lugar onde o pessoal morava, né? Então a tenda ela era ali, vamos dizer, um pilar central, e se puxava as cordas, né? Por um lado, para o outro, e se batiam estacas. Presta atenção para você entender isso aqui. Se batia estaca no chão e amarrava-se as cordas para que a tenda ficasse firme. Está entendendo, sim ou não? Se eu quisesse aumentar a tenda, o que eu teria que fazer? O que Deus estava falando aqui. Deus falou assim, olha, aumenta, amplia o lugar da tua tenda. Então tinha que tirar a estaca daqui e passar a estaca para um lugar mais longe, colocar uma corda mais longa e estender tecido maior por cima. Aí a minha tenda ia ficar como? Maior. Por que muita gente não quer o crescimento, pastor? Olha para mim que você vai entender isso aqui. Quando eles batiam a estaca num lugar, fincava a estaca ali, era um chão geralmente duro. Por quê? Porque se fosse um chão mole, fofo, não segurava a estaca. Então, para fincar uma estaca num chão duro, dá trabalho ou não dá? Dá. Tinha que bater até aquela estaca entrar ali. O que acontece? Era muito mais fácil, toda vez que fosse se montar a tenda, colocar as estacas no mesmo lugar. Porque se você colocasse a estaca no mesmo lugar que ela já havia estado antes, aquele chão já estava furado, você não ia precisar fazer nenhuma força, ou muito pouco de força. O que acontecia? A tenda ela ia ficar sempre com o mesmo tamanho, porque a estaca ia ser batida sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque fincar a estaca no mesmo lugar, fala comigo, é sempre mais fácil. Exato. O que Deus está falando? Vamos aumentar essa tenda? Vamos tirar a estaca daqui e colocar num chão novo que nunca foi furado. Vamos colocar essa estaca num chão novo que nunca foi fincado. Mas dá trabalho, porque eu vou ter que começar tudo de novo. Eu vou ter que bater porque é um chão novo. Esse chão nunca foi furado, eu vou ter que fazer de novo um esforço. Aqui está mais fácil, Deus, porque aqui eu já estou acostumado a colocar a estaca nesse lugar. Está entendendo o que o pastor está falando? Estou falando de maneira simbólica, mas você está entendendo. Mas era isso que Deus queria. Só que olha o que acontece. Por que a gente não tem escolha? Ou a gente cresce ou a gente cresce. Imagina essa pessoa que está fincando estaca sempre no mesmo lugar, que é aquela pessoa que sempre ora da mesma maneira, é o mesmo tempo, ela vem na igreja sempre do mesmo jeito, ela dá oferta sempre a mesma oferta, ela faz propósito, sempre o mesmo propósito, nada que a incomode, nada que a tire do seu conforto. O que ia acontecendo? Olha para o pastor, você é inteligente, você vai chegar no mesmo entendimento que eu cheguei quando Deus falou isso comigo. Olha para mim, se eu coloco sempre a estaca no mesmo lugar, eu bato ela hoje aqui, desmonto a tenda amanhã, venho na hora de montar, coloco no mesmo lugar, desmonto, depois venho. Ia chegar uma hora que de tanto eu fincar a estaca naquele mesmo buraco, o que ia acontecer? Vamos ver se você entendeu igual eu entendi. Ia chegar um momento que depois de muitas vezes eu fincar a estaca naquele mesmo buraco, ia chegar no momento de acontecer que aquela estaca não ia segurar mais. Concorda comigo, sim ou não? Esse é o problema do comodismo, irmão. Por quê? Porque se você fica naquilo que é mais fácil, mais confortável,
Ia chegar um momento que aquela estaca naquele mesmo lugar, ela ia ficar tão frouxa que qualquer vento que batesse, derrubava a tenda. Então, quando eu digo para você que Deus falou comigo isso, que você não tem escolha, você cresce ou você cresce, é que se você continuar fazendo tudo do mesmo jeito, só porque é mais fácil, só porque é mais cômodo, se você tiver medo de crescer, vai chegar uma hora que a tua casa vai cair. Está entendendo, sim ou não? Deus está dizendo para você hoje, ou você coloca a sua estaca um pouco mais distante, ou você cresce nem que seja um pouco, ou você cai. Chega uma hora que o cristão que não cresce, a casa cai, a família cai, a empresa cai. Você está entendendo, sim ou não? Até quando você vai ficar nesses 5 minutinhos de oração? Quando você vai falar, não, eu preciso tomar uma posição? Você que está na igreja há tantos anos, até hoje você não tomou a decisão de se batizar, entregar a tua vida a Jesus. Até quando? Ah, pastor, mas é coisa séria. E é coisa séria. Só que o fato de você também não crescer é algo sério. Até quando você vai dizer, não, aqui para mim está confortável, eu venho na igreja, ouço a palavra, mas eu não quero um compromisso maior. Isso é medo de crescer. Eu estava comentando com o pastor Marcos, que ontem nós tivemos lá na nossa igreja, o pastor Ayrton, estava falando muito a respeito disso. Disse, olha, tem gente que quer todo o compromisso de Deus com ela, mas ela não quer nenhum compromisso com Deus. Na hora que ela precisa, Deus, o Senhor tem que ter compromisso comigo agora, me socorre hoje, eu preciso. Oh Deus, o Senhor tem que me ouvir. Só que quando chega na hora do compromisso dela com Deus, ela não quer assumir. E nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão cada vez com menos compromisso. Elas não querem compromisso. Não quer compromisso com o trabalho? Alguém tem empresa aqui? Alguém tem funcionário? Deixa eu ver, levanta a mão. Sabe o que eu estou falando? É cada vez mais difícil encontrar funcionário com o quê? Compromissado, com compromisso. Elas não querem compromisso no trabalho, elas não querem compromisso na vida sentimental. Hoje o povo não quer nem casar mais, sim ou não? Ô fulano, mas nós estamos juntos, o que nós vamos fazer? Não vamos casar não, porque a gente assume um compromisso assim, faz assim, a gente só junta, mas vai que não dá certo, aí cada um vai para o seu canto. E fala comigo, nada funciona sem compromisso. Não funciona, não funciona. Tudo que você for fazer, você tem que colocar compromisso. E tem gente fugindo do compromisso até hoje. O pastor fala aqui, meu irmão, olha, você tem que tomar uma decisão, você tem que entregar a sua vida a Jesus. Ah, mas eu estou confortável assim, pastor, eu não quero me aproximar mais. Chega na igreja, depois que o culto já começou, antes do culto terminar, já estou correndo embora, porque eu não quero me envolver. Mas como você quer crescer? Quem está entendendo, diga amém. Não tem, meu irmão. Chega, tira essa estaca de onde você já furou várias e várias vezes, e fala, Deus, eu vou furar onde eu não furei ainda. O chão vai ser duro, vai ser difícil sim, mas o tamanho da sua tenda vai ficar maior. Diga glória a Deus. A sua tenda vai se ampliar. Vou perguntar de novo, você quer crescer sim ou não? Eu vou fazer isso, eu sei que tem gente que não gosta, mas eu vou fazer de pirraça. Olha para o irmão do seu lado, fala para ele, você quer crescer sim ou não? Pastor, não gosta desse negócio, fala para o irmão do seu lado. Eu sei que você não gosta, mas tem que falar, amém? Às vezes ele não escuta eu, escuta você que está mais perto aí dele. Quer crescer sim ou não? Sim ou não? Então tira a estaca do lugar onde está mais fácil, vai fincar ela onde você não ficou ainda. Vai orar o que você não orou ainda, vai jejuar o que você não jejuou ainda. Pastor, nunca jejuei, então. Quem está entendendo, diga amém. Senão a casa vai o quê? Vai cair. Vou terminar já, prometo. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 1. Agora eu já encerro. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 25, verso 1. É muito conhecida essa passagem aqui. Mateus 25, 1, lá no Novo Testamento. Já vem, Camila, já vem aqui, já vai fazendo um fundinho ali que nós vamos tentar correr aqui, acelerar. Mateus 25, 1. Em nome de Jesus. Diz assim, então o reino dos céus será semelhante a versículo 14, tá?
Pula lá para o 14. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. 15. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. Cada um segundo a sua o quê? Capacidade. Vamos continuar rapidinho aqui, ó. E tendo ele partido, nós. Por quê? Todo comodismo, ele está firmado numa garantia falsa. Por que uma pessoa ela não quer se batizar? Porque talvez ela tenha dentro dela uma garantia que do jeito que ela está, ela vai para o céu. Porque ela é uma dizimista, um ofertante, ou porque faz o bem. E se você pegar a Bíblia, fazer o bem não é garantia para ninguém. Ninguém vai para o céu porque fez o bem. Porque não é por obras, é por arrependimento. E o batismo é arrependimento. Todo comodismo ele está baseado numa garantia falsa. Repete isso comigo, isso aqui é muito forte. Fala comigo. Todo comodismo ele está firmado numa garantia falsa. Porque quem não se acha garantido, ele vai lutar para crescer. Ele vai entender que ele precisa correr atrás. E meu irmão, vou dizer uma coisa para você, ninguém aqui está garantido. Então a gente não pode parar de crescer. Amém, Jesus? Eu sendo pastor, isso me garante? Sim ou não? Quantos pastores vão perder sua salvação? Porque vão se apoiar numa garantia falsa, porque eu estou no altar, eu sou pastor. Isso não quer dizer nada, irmão. Está entendendo, sim ou não? Olha como isso é profundo, hein? Isso aqui é muito forte que eu estou falando para você. Eu não sei qual é a garantia que o diabo está te dando aí, mas ele está te enganando. Começa a correr atrás. Você e eu, nós precisamos crescer. E por que eu digo que nós não temos escolha? Escuta isso agora, versículo 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Versículo 21, presta atenção agora, que é o principal, ó. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom, e o que mais? Olha o que o Senhor vai dizer: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito que te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor, participa da alegria do seu Senhor. O que o Senhor diz para ele? Sobre o pouco foste o quê? Então, entende comigo, o que significa para Deus ser fiel no pouco? É pegar o pouco e conservar ele até o final? Porque tá cheio de gente achando que é isso. Isso me deu um estralo na minha cabeça, irmão. Porque você sabe que às vezes a gente pensa que ser fiel é falar: Deus,
passei a minha vida inteira com aqueles 5 minutinhos de oração, mas fui fiel. Aquele pouquinho que o Senhor me deu, eu guardei. Senhor, era pouco, porque tem gente que até hoje fala isso. É pouco, mas é de coração. Mas até quando vai ser pouco? Alguém diz assim, ó, o pouco com Deus é muito, é verdade? Sim ou não? É verdade. Mas depois de um tempo, e aí é que está o negócio, porque o tempo passa. O pouco com Deus tem que se tornar muito, porque senão Deus não está no negócio. Até quando vai continuar sendo pouco? Está entendendo o que eu estou dizendo? É pouco compromisso que eu tenho, pastor, mas é de coração. Mas quando esse pouco vai crescer? Porque para Deus, a fidelidade é pegar o pouco e fazer ele ficar maior, muito. Sobre o pouco foste fiel. Quando Deus falou para ele, sobre o pouco foste fiel, Deus está dizendo assim, ó, você pegou o pouco e cresceu. Isso para mim é fidelidade. Sabe o que é fidelidade para Deus? Crescimento, diga glória a Deus. Ou seja, não estou inventando, você pode ler você. Quem não cresce para Deus não é o quê? Quem não cresce para Deus não é? É difícil até de falar, mas é verdade. Pastor, se eu não crescer, eu não estou sendo fiel? Não sou eu que estou dizendo, você tem a Bíblia aí, sim ou não? Veja. Você foi fiel no pouco, você pode participar da alegria do seu Senhor. Vamos continuar lendo. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles eu ganhei outros 2, 23. E disse o Senhor, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito o quê? Te colocarei, entra na alegria do seu Senhor. Agora 24, mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Toda pessoa que não quer crescer, ela dá desculpa de que as coisas de Deus e Deus são muito sérias. Oh Deus, eu sei que as coisas de Deus não são brincadeira, e não são. Isso não é desculpa para mim não crescer. Quem está entendendo, diga amém. Não é. Você vai ver que o Senhor não vai aceitar. Olha o que ele diz, ó, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é? Tem gente aqui que talvez Deus está chamando para fazer a obra faz tempo. E você diz assim, não, prefiro ser membro, pastor, porque as coisas de Deus são muito sérias. E é. Só que eu vou te dizer uma coisa, isso não vai ser desculpa. Não vai, Deus não vai aceitar. Porque Ele não te deu um talento e tempo para você depois no final entregar a mesma coisa. Ele te deu um talento e tempo para que depois você entregue a Ele crescimento. Se Deus está te chamando, meu irmão, para ser um empresário, pastor, mas isso é muito sério, é muita responsabilidade, e é, só que isso não vai ser desculpa para você não crescer. Deus está te chamando para quê? Qual é o crescimento que Ele está pedindo para você? E você está dizendo, não, mas eu sei que o Senhor é sério, eu sei que essas coisas são complicadas, e aí eu fiquei com medo. Meu irmão, não faça isso. Você não tem escolha. Por quê? Eu digo que você não tem escolha. Olha o que diz o 26. Respondendo, porém, o seu Senhor disse, mal e negligente servo. Então quem conserva o pouco, para Deus é o quê? Mal e negligente. Quem não cresce, meu irmão. Eu não estou exagerando não. Leia. É uma coisa difícil para nós, até difícil às vezes de querer aceitar, mas é uma verdade. Deus, eu não posso ser mal e negligente. Você tem que sair da coisa dizendo, Deus, eu tenho que crescer. Sabe, Deus, eu tenho que sair daquilo que já está fácil para mim faz muito tempo. E tem mais que Deus vai falar para ele. Sabes que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. 27, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com o quê? Com juros, porque o que Deus quer é o quê? Multiplicação, crescimento. Se você não ia crescer, desce para alguém que fosse crescer. E ele continua mais. Agora vem a parte séria. 28, tira-lhe pois o talento e dai a quem tem, ao que tem 10 talentos. Ou seja, quando a pessoa se apoia numa garantia, que ela acha que já está garantida em algo, e ela deixa de crescer, até o que ela tem, o que acontece? Ela perde. Por isso, vou falar de novo, você não tem escolha, ou você cresce, ou você cresce. Não, pastor, eu quero ficar assim, porque para mim está confortável assim está bom. Até o que você acha que já está garantido,
pode ser perdido se você não crescer. Está entendendo, sim ou não? Quem já é casado, deixa eu ver. Já está garantido, pastor. Não tem mais que ficar me arrumando, não tem mais que ficar me declarando, não tem mais que ficar investindo. Cresce, meu irmão, isso é pensamento de quem não entendeu. Porque eu já vi muitas pessoas perderem aquilo que já achavam que estava o quê? Garantido, porque se acomodou. Não se acomoda não, isso é em todas as áreas. Isso é muito verdadeiro que você está ouvindo hoje. Acorda. Eu comecei lá no Salmo 45 dizendo, está aqui. A tua língua é a pena de um destro escritor. Usa ela. Começa a mudar essa história. Eu já vi muita gente acomodada na igreja que hoje não está mais. Gente que, pastor, eu nunca, já ouvi isso, já ouvi como pastor, isso de pessoas, pastor, jamais que eu vou deixar Jesus. E você sabe onde está hoje? Está numa situação pior do que quando não conhecia Jesus. Por quê, pastor? Porque se acomodou. Então, meu irmão, que essa palavra seja um despertar para mim e para você hoje. Quem entendeu, estiga a glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus, que Ele merece. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Se você entendeu bem o que Deus falou com você hoje, então agora está na hora de você usar essa pena que Deus te deu. De você usar essa língua e falar, Deus, eu entendi essa palavra, eu não posso ficar do jeito que eu estou não, chega, amém? Tem que ampliar essa tenda, tem que aumentar esse tempo com Deus, tem que aumentar teu compromisso, tem que aumentar, meu irmão, tem que crescer. E eu creio que se você crescer, aquilo que Deus colocou no teu coração, que hoje é um sonho, hoje é um desejo, amanhã você vai estar vivendo em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos adorar a Deus aqui, mas eu já vou aproveitar esse momento. O pastor falou para mim, pastor Marcos, que tem um azeite preparado, e você tem uma